Olá, bem-vindos a mais uma Talk Made in Digital. Connosco hoje temos Frederico Carvalho. Boa tarde, Frederico. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Frederico, para começar, eu iria te pedir uma breve apresentação para quem nos ouve e não te conhece, conhecer-te um pouco melhor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que estejam a ver. Uma primeira palavra de elogio aqui ao Rodolfo Cardoso e à WebHS por este Made in Digital Talks. Parabéns pela iniciativa. Já estive a ver algumas das conversas e até agora estou a adorar. Bom, para quem não me conhece, ou já me conhece, mas quem não sabe tudo, eu sou formador e consultor na área de digital, com foco na área de performance de vendas. Organizo também 2 eventos em Portugal, um é o Click Summit e outro é o Digitalks, eventos que infelizmente, pelo menos um deles não se realizou fisicamente, o outro se calhar pode haver desenvolvimentos online. Vamos ver como é que este tema da pandemia corre. E depois tenho 15 anos de experiência na área digital, já trabalhei com a Microsoft, com a Nielsen, com a Geostar, também no Rock in Rio, enfim. Um percurso que depois vocês vão ao meu site, fredericocarvalho.pt, e podem ver mais informações. Mas há aqui uma coisa importante, há um livrinho espetacular. Este livro vocês já têm? Não têm! Mas deviam ter. Este livro foi escrito por 6 autores, eu sou um deles, um dos coautores. A minha área é de sites e landing pages e, para quem esteja à procura de complementar o vosso conhecimento na área digital, recomendo. Frederico, obrigadíssimo pela apresentação. Hoje o tema da nossa conversa é a transformação digital. Esta pandemia, esta situação que nós estamos todos a viver do Covid-19 obrigou aqui também, em muitos casos, à aceleração dos negócios, portanto, uma aceleração na área digital de muitos dos negócios. E a minha primeira questão é, quais é que são, na tua opinião, os benefícios do digital neste momento para os negócios? Porque é que aqueles que ainda não abraçaram esta área o devem de fazer? Neste momento o pessoal está todo a trabalhar em casa, portanto eu já assumo que já toda a gente percebeu o benefício, não é de estar em casa, é de usar as tecnologias para manter a comunicação com outras pessoas. E aí vem logo um dos benefícios digital, não é? A comunicação social, do ponto de vista de interação. Bom, depois o facto de o digital permitir, do ponto de vista de negócio, a automação, a interatividade. Mas pegando naquilo que é o tema central desta nossa conversa, normalmente a transformação digital passa por 2 grandes áreas. A primeira é a digitalização de processos. O que é que a minha empresa hoje tem de físico? Papéis, cartões de visita, que pode passar para o digital. E a automação, ou seja, o que é que hoje é feito por algum elemento, algum recurso humano, de forma manual, que eu posso tentar automatizar. Estes são, digamos assim, os 2 grandes processos que já antes da pandemia já estavam a acontecer. A entrega de documentos ao Estado passou a ser quase exclusiva em muitos deles via digital, receitas que já se podia ir à farmácia e apresentar diretamente no telefone. Esse era um caminho que já estava a ser feito. Só que com esta pandemia há muitos processos que vieram a ser acelerados. Mas além destes 2 eixos, da digitalização e da automação, depois existe o ponto de vista da gestão, e de quem está a fazer o pensamento estratégico do negócio, outras 2 grandes áreas que também estão aqui alicerçadas à transformação digital, que é o quê? A inovação e mindset. No caso da inovação é, no fundo, pensar assim, ok, será que já existem processos internos que eu posso recorrer a uma ferramenta para melhorar a eficácia ou a eficiência da empresa? Ou existe no meio agora desta pandemia alguma coisa nova que eu possa criar que não existia? Ainda hoje de manhã estava a ver uma empresa de frutas em Alverca que só vendia para a grande distribuição e estava a distribuir 600 cabazes por dia de legumes e fruta porque criou uma página online de venda e entrega em casa das pessoas. Bom, o que é que podemos considerar isto? Isto é uma inovação. Não precisa ser disruptivo e é aqui que as pessoas que podem usar o digital a esse favor. Porque isto também depois tem a ver com outra secção, que é mindset. Que é não nos deixamos... Claro que há alguns negócios, não é? Eu compreendo perfeitamente que existem setores específicos, como por exemplo o turismo, que inevitavelmente é muito abalado, ou a área de alojamento, e outros, com certeza, de muitas pessoas que nos estão a assistir. Mas há outros que é possível pensar se podemos inovar e é preciso também força de vontade para que isso aconteça. E conhecimentos, claro. E aí é que vamos depois entrar em quais são as ferramentas, quais são os processos, quais são as plataformas para acelerar esse processo de conhecimento. Muito bem, tu no início falaste, no início desta resposta, falaste aqui sobre a questão de toda a gente já está consciente daquilo que é a importância do digital, porque toda a gente
ou praticamente toda a gente está a trabalhar de casa. Aqui a questão do teletrabalho, trabalho remoto, na tua opinião, o que é que veio mudar também na relação ou na forma como muitas das empresas trabalham e funcionam, e que benefícios ou não têm também esta nova forma de trabalhar para muitas empresas, não é uma nova Certo, forma certo. de trabalhar. Bom, na verdade é isso. Aqui existe a importância de fazermos uma reflexão em relação à dimensão da empresa. Porquê? Porque o processo de aceleração em relação àqueles temas que foram abordados há pouco da transformação digital, eles sofrem ajustes em função do número de colaboradores, porque a infraestrutura é necessária, a forma como a hierarquia depois é ajustada, tudo isso tem importância quando nós vamos falar de dimensão de empresa. Isto para dizer o quê? Em relação a esse processo é o seguinte: eu, curiosamente, quem está à procura de informações sobre o trabalho, a esta altura já houve um decréscimo na pesquisa. Só que quando eu comecei a ver na internet que havia muitas pessoas a pesquisar sobre teletrabalho, eu próprio também, por não estar tão habituado a trabalhar com a minha equipa remotamente, o meu perfil de empresa, o meu estilo de gestão tem sido até ao momento mais presencial e menos com colaboradores remotos. Mas para dizer o quê? Eu criei um site porque vi uma pesquisa muito grande chamada teletrabalhoweb.com, onde hoje vocês podem encontrar artigos, ferramentas, mas ao mesmo tempo que eu estava a construir conteúdo, ao mesmo tempo que eu estava a aprender. Ou seja, eu na altura construí aquilo com espírito de missão, no sentido de poder ajudar pessoas que tenham poucos conhecimentos técnicos, porque, vá lá ver, é a minha área digital. Eu conheço bem processos relacionados com negócios e as necessidades que normalmente as pequenas e médias empresas e multinacionais, normalmente até o perfil que eu trabalho costuma ser multinacional, conheço bem as necessidades que eles têm. Mas, de repente, já estamos a falar aqui de uma escala completamente transversal. E eu acredito no seguinte: para lá, nós estamos aqui a falar destas terminologias de teletrabalho, trabalho remoto. Curiosamente, no Brasil, a palavra mais pesquisada não é nenhuma destas duas. É home office. Isto para dizer o quê? Eu acho que é sempre importante nós mantermos as coisas nesta perspectiva. Pensar global, agir local. Portanto, sejam quais forem as ferramentas que as empresas venham a implementar para o teletrabalho, elas têm que ser adaptadas em função da região. Porque, por exemplo, o WhatsApp é muito utilizado em Angola, no Brasil, em Portugal, mais ou menos. O Slack é muito utilizado para um determinado conjunto de empresas que trabalham em TI, se calhar há outras empresas que usam outro tipo de software. Portanto, depois é preciso agilizar que, ok, então vamos começar a trabalhar remotamente. Muitas empresas foram para trabalhar no digital sem processos, sem nada definido, e é uma coisa normal, num contexto de crise, de incerteza, sem saber se vamos estar um mês, ou 2, ou 3, ou 4 a trabalhar a partir de casa, dificuldade nos acessos, coisas simples. Eu lidei, no processo de consultoria com algumas empresas, eu lidei com coisas simples, por exemplo, não haver um microfone, um headset com microfone, o computador não ter câmara, enfim, tantas situações que às vezes não nos passa pela cabeça de quem já está habituado a trabalhar, que é o meu caso e o teu, e da empresa e as duas empresas que nós representamos, mas para a grande esmagadora da empresa houve muitos pequenos constrangimentos. Em resumo, e fechando, eu acho que, sem dúvida, que neste processo houve várias plataformas que viabilizaram de forma gratuita os seus sistemas. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma Microsoft Teams, estou-me a lembrar de uma Cisco, estou-me a lembrar de renovação de produtos, que era o Google Hangouts, passou a ser o Google Meet, com algumas funcionalidades que foram-se ajustando também às necessidades das pessoas, mas isto também foi uma forma para muitas empresas de angariar a base de dados. E sabemos perfeitamente, quem trabalha na indústria, o que é que vai acontecer quando a economia retomar. Que as bases de dados já lá estão, as necessidades já foram levantadas e depois vem o convite para uma subscrição. Ok, muito bem. É importante aqui, nós estamos a falar da área do digital e também da forma como as empresas têm, de alguma forma, transformado ou vivido esta nova situação para muitas delas, ou para todas elas, diria, melhor ainda. Na tua opinião, qual é a importância de as empresas adquirirem conhecimentos na área digital, nesta fase, ou de terem alguém a colaborar internamente ou de forma externa, como consultor, por exemplo, com conhecimentos na área digital? Bom, eu acho que seja com recursos, seja com contratação de serviços de terceiros ou com recursos internos, há uma coisa que é muito importante fazer nesta fase, que é uma auditoria interna.
quais são os ativos que eu tenho, que a vossa empresa tem, para trabalhar, para conseguir projetar aquilo que deseja, criando a necessidade ou não do produto ou serviço. Se isso for possível, em função do contexto onde as vossas empresas ou os vossos clientes trabalham. Porque isto tem tudo a ver também com os setores. Porque, volto a reforçar, algo que é preciso que as pessoas tenham consciente, de uma forma geral que toda a gente tem, é que nem toda a indústria consegue trabalhar com vendendo para o digital. E eu tenho plena consciência disso. Mas isto para dizer o seguinte, este é o momento de fazer a auditoria, e essa auditoria não só aos ativos internos, mas como também a analisar a concorrência. Quais foram as palavras-chave que fizeram os utilizadores chegarem ao meu site? Será que a minha otimização dos motores de busca está bem alinhada? A minha gestão de redes sociais, em comparação com o resto da indústria, com os outros players do mercado, está ou não está em conformidade? Isto para dizer o quê? Depois de feito este levantamento da auditoria, então é que eu vou começar a pensar para lá. Preciso de contratar alguém para esta secção que está mais fragilizada, ou é melhor contratar uma agência ou uma consultoria personalizada para me identificar alguns pontos-chave? Eu acho que só a partir desta auditoria é que é possível nós conseguimos ir ao encontro dessa resposta. Porque, no fundo, nós temos a parte de estratégia, que sabemos que é como é que nós vamos as pessoas do ponto A para o ponto B. Mas para esta estratégia acontecer é preciso vários processos. E nesses processos é que estão os pequenos detalhes, em eu precisar ou não de um recurso para me fazer anúncios em Facebook, de eu precisar ou não um recurso para preparar os copies, os textos para email marketing e por aí adiante. Portanto, naquilo que é a minha especialidade, que é o trabalho da performance das vendas do online, eu diria o seguinte: é importante nós fazermos auditoria e tomar decisões com base nisso. Antes de contratar seja o que for, minha sugestão: existe muita formação no mercado, apostem no vosso conhecimento, na leitura de livros também é um bom recurso, não é? Porque, no fundo, aquele conhecimento que está ali agregado demorou muito tempo a escrever porque ele está sistematizado para, pedagogicamente, poder ser entregue. Mas na grande maioria dos livros de não ficção. É esse que eu me refiro, naturalmente. Não é? Mas isto para dizer o seguinte, portanto, naturalmente, o que esta pandemia vem fazer, e eu acho que já respondi à tua pergunta, mas quero só acrescentar um PS, não é? É nós pensarmos nas pessoas, temos uma comunicação mais numa perspectiva de empatia, e nós estamos agora a começar a fase de que as pessoas, ok, pronto, já percebi que isto vai demorar mais um mês, tá, então agora o que é que eu tenho que fazer? Porque a primeira fase foi muito uma corrida aos bens essenciais, pelo menos da minha perspectiva, mas agora estamos a passar para uma fase em que, ok, pronto, é chato, vou ter que me conformar, parece que já é uma luz ao fundo do túnel e uma parte da economia vai retomar, quanto ainda aqui há uma incerteza, as crianças e tal, mas há uma luz ao fundo do túnel, mas estas duas áreas vão ser permanentes. Porque para negócios físicos, para negócios cujo objetivo é mostrar casas, alojamento local, turismo, esses negócios toda a gente sabe que vai demorar mais um pouco. E aí a empatia não vai ser só o segredo, vai ser necessário criar conteúdo e analisar que dados é que trouxeram mais retorno dos conteúdos que eu produzi ou das fontes de tráfego, não sei se é uma palavra jargão, mas a maioria das pessoas que estão aqui a ver acho que estão familiarizadas, que me foram mais úteis no momento de pandemia e pós-pandemia. Ok, muito bem. Tu tiveste a oportunidade de organizar há sensivelmente algumas semanas atrás um curso Martech, portanto um curso focado nas principais ferramentas tecnológicas que as empresas podem utilizar também para potenciar os seus negócios, fazendo ligação com aquilo que acabaste de dizer, com a importância também das empresas perceberem qual é que é, no fundo, fazer uma auditoria àquilo que são o seu negócio, à forma como têm captado base de dados, como os clientes chegam até ao seu negócio. Que ferramentas é que, na tua opinião, são essenciais para uma empresa começar? E quando falo numa empresa para começar, refiro-me muito e gostaria mais de me focar em pequenas empresas que neste momento não tinham uma presença online e decidiram abraçar o online e criar os seus sites e criar uma solução de venda muitas vezes B2C, como o exemplo que deste há pouco também daquela empresa em Alverca. Que ferramentas é que essas empresas com pouco ou algum conhecimento na área digital devem de considerar nesta fase? Nós sabemos que existem milhares ou centenas de milhares e, portanto, é sempre muito complicado e nós vamos ouvir sempre alguém a recomendar alguma coisa e a questão é exatamente essa. Quais é que são as ferramentas que serão essenciais e que nos trarão algum benefício? Ok. Então eu vou só puxar um tema atrás, só para fazer um paralelo com
uma relação de um curso que tu fizeste. Então, eu criei um site chamado teletrabalhoweb.com, um site absolutamente gratuito com artigos, e o que é que me levou à criação desse site? O espírito de missão, mas que tinha como base o facto de haver muitas pessoas a pesquisar teletrabalho. E porque havia muitas pessoas a pesquisar teletrabalho, o meu principal objetivo era poder usar também aquilo no futuro, nas minhas formações, mostrando quais são os resultados quando nós percebemos que existe uma tendência de pesquisa, e essa tendência de pesquisa não só traz visitas ao site, como pode eventualmente ser uma boa fonte de captação de base de dados. Porque embora o meu trabalho não seja de ensinar as pessoas a fazer teletrabalho, nem algo que se pareça, eu dou consultoria e formação na área de marketing digital, eu tenho um curso, que é um curso intensivo de 2 dias, há muitos anos que eu dou para muitas empresas, e eu permito-me ter ali um portfólio de explicar como é que um conceito funciona bem quando existem muitas pessoas a pesquisar. Este é um tópico. Vamos deixar isto aqui, que é o teletrabalho. Outra coisa diferente, que é o que foi a pergunta agora que tu fizeste, Rodolfo, é o do Martech. Ninguém pesquisa Martech. O que é Martech? Martech é uma nomenclatura, uma sigla para dizer Marketing Technology. Mas, na verdade, Martech significa Marketing Technology Stack, que é o nosso arsenal de ferramentas. No fundo, nós pensamos um bocadinho assim, quais são as ferramentas que nós hoje utilizamos, hoje em dia, hoje? Pensem vocês, quais são as ferramentas que nós hoje utilizamos para o nosso dia-a-dia de trabalho no online? Usamos o e-mail, se calhar uns usam o Gmail, eu uso o Gmail e o Thunderbird, uso o Mailchimp, o Igoi e a Dynamize, logo 3 ferramentas, uso Zapier, HotSuite e Cognitive SEO. Portanto, basicamente há aqui um conjunto de ferramentas que me permitem fazer as minhas funções da melhor forma para responder às minhas necessidades do dia-a-dia dentro do trabalho que eu estou a fazer. Então, quanto à pergunta que é quais são as melhores ferramentas para utilizar, sempre vai depender sobre qual é que é o serviço que vocês prestam, sendo que existe aqui um nível de camada básico, que é o quê? Uma plataforma de e-mail, não é? Acho que a maior parte das pessoas utiliza, uns de forma gratuita, outros não. Porquê? Porque eu posso utilizar um Thunderbird que é gratuito, um Outlook, mas tenho que pagar a versão do Office, portanto, tenho aqui já 2 escolhas. Ou comprado em separado, acho que também dá. Se bem que o Office da X5 não estou tão familiarizado, pronto, porque eu não tenho o Outlook, mas é irrelevante. Portanto, mas logo aí tenho que fazer 2 decisões, é gratuito ou é pago. Depois, fundamental, portanto, o e-mail, né? Se este para ir para o básico, não vou. CRM, acho que é também muito importante termos um CRM. Ora, esse CRM também pode ser ou gratuito ou pago. Posso ter um Zorro CRM, que tem a versão gratuita, ou posso ter um Pipedrive, que custa 8 euros por mês, por mensalidade, mais focado para a área de vendas. Mas o CRM, no fundo, Customer Relationship Management, um gestor de contactos para conseguir mais ou menos gerir como se tivesse um ficheiro em Excel, tudo mapeado, só que com scoring, com o chamado lead scoring, que é como é que eu sei quais são as melhores leads para comprar? Quais são as leads, quais são os contactos que estão mais próximos de realizar aquilo que eu gostaria que fosse feito? E então eu preciso de um sistema. Esse sistema pode passar por uma destas 2 ferramentas que eu sugeri, mas também pode passar por outras. Uma das ferramentas que neste momento também é fundamental vocês terem é uma plataforma de captação e gestão de base de dados. E podemos ir para um Igoi, podemos ir para um Mailchimp ou Dynamize e outras tantas ferramentas que existem. Porquê? Porque esta fase é uma fase de nós pensarmos em construir a audiência, mas essa construção da audiência não é viver no éter. Ela ter depois um grau prático para que eu possa, no futuro, se calhar não agora, mas conservar a relação com essa base de dados para no futuro poder apresentar propostas que vão ao encontro das necessidades das pessoas. Portanto, quais são as ferramentas? E-mail, CRM, plataforma de captação de base de dados, e as próximas. Eu sugiro vocês escreverem no Google Martech, curso de Martech, até dia 30 de abril. Esse curso vai ser gratuito e mais do que eu estar aqui a explicar, eu acho que é importante vocês terem uma lógica estratégica sobre o processo. São 6 aulas, 6 horas de conteúdo, onde eu mostro as minhas ferramentas internas para explicar o que é a jornada do cliente. Rodolfo, termino só dizendo o seguinte. Seja qual for o processo que vocês façam, seja qual for a vossa área de negócio, é muito importante pensarmos no quê? Qual é que é a jornada do cliente? Como é que ele chegou até vocês? Tá? É muito importante sabermos como é que ele chegou até nós e qual é que é o resultado final com o que é que ele faça. E vou só dizer uma coisa em relação à jornada do cliente. Quais são as 2 coisas que nós temos que perguntar?
nos nossos formulários de captação de base de dados, nas nossas newsletters, qualquer sistema que vocês tenham captação de base de dados, vocês têm que ter uma pergunta que é: como é que chegou até aqui? Como é que ouviu falar de nós? Façam uma pergunta como for mais em circunstância com a vossa audiência. Mas tem que haver essa pergunta com opções. Vi no Facebook, vi no e-mail, vi no LinkedIn. Façam como entenderem, mas eu tenho que saber qual é que é a memória espontânea que as pessoas se lembram para cá chegar. Que é para começarem a medir o que é que deu resultado. E depois, preciso de uma segunda coisa, que é a tecnologia. Tenho que ter um Google Analytics por trás para perceber qual foi o caminho real que ele fez. Em resumo, isto vai ser determinante para a resposta sobre quais são as ferramentas para otimizar o negócio e tornar um pouco mais eficientes os vossos processos. Tu falaste aí que existe uma dificuldade em dizer às empresas nesta fase de optar por esta ou aquela ferramenta. E também, na minha opinião, não seria justo estar a dizer que é importante apostarem mais ou menos numa determinada ferramenta. Mas, mais uma vez, como disse há pouco, acho que é importante nesta nossa conversa focarmos muito naquilo que é os pequenos negócios ou projetos e empresários que têm pouco conhecimento na área digital. E uma das coisas, posso estar errado, mas é a visão que eu tenho neste momento do comportamento de mercado, o que eu acho que está a acontecer muito é as empresas que não têm uma presença online rapidamente tentarem encontrar uma solução, quer seja para um site institucional, quer seja para uma loja online, tentar imediatamente começar a vender e promover os seus serviços e, por norma, o que nós vemos muitas vezes nas nossas redes sociais é a recomendação de irmos rapidamente para Google Ads, para Facebook Ads. Nós sabemos que tem uma curva de aprendizagem um bocadinho maior do que outros meios. E depois acabamos por, se calhar, menosprezar algumas ferramentas, como é o caso do email marketing, que podem trazer aqui um retorno muito interessante para os nossos negócios. Tu falavas aqui da questão da importância de captar uma base de dados, nesta fase, em que as pessoas também estão mais predispostas a entrar em contato com as empresas via online, e a minha questão é, considerando, por exemplo, as várias ferramentas que nós temos e uma empresa que tenha um site online e que consiga montar esta estratégia de captação de base de dados, achas que, no caso, e sendo muito direto, achas que o email marketing pode ser uma das principais ferramentas ou a melhor ferramenta para dar seguimento a esse contacto, esse primeiro contacto com os clientes? Eu considero que sim, por 3 motivos. É mensurável, é rápido e tem um custo baixíssimo. Para não estar a dizer em algumas ferramentas que é gratuito, porque o Mailchimp, o Igor e a Dynamize têm todas elas sistemas de entrada onde a pessoa pode fazer o upload de 2.000 contactos ou 5.000 contactos e pode fazer envios regularmente, permitindo que se faça publicidade no footer da página. Mas, Rodolfo, vou aproveitar este momento para dizer o seguinte. Eu acho que é muito importante, independentemente da estratégia que venha a ser aplicada, e vou só fazer um ajuste, se calhar, àquilo que eu disse. Um ajuste em que sentido? A estratégia de captação de base de dados não é uma coisa que vamos fazer agora porque estamos em crise. Não. É uma estratégia de negócio que é antes, agora e vai ser depois. Porque um dos maiores ativos de um negócio digital são as bases de dados. Um é o site, são estes dois principais, ter um site e ter base de dados. O site é como se fosse o sol da estratégia digital e a base de dados é o que vai permitir gerir esses contactos para mais tarde ou mais cedo eles comprarem. Eu tenho clientes que acompanham os meus conteúdos há muitos anos. Ainda recentemente tive um aluno numa curso, a semana passada, num curso intensivo de marketing digital, que me disse: Frederico, eu já acompanho os teus conteúdos há 2 anos, mas só agora é que comprei. E essa pessoa ia recebendo os meus e-mails, ia recebendo os meus vídeos. Portanto, há vendas que podem-se fazer no imediato, principalmente se tiver um custo mais baixo, um ticket médio mais baixo. Há outras, por ter um produto, um ticket médio um pouco mais alto, se calhar vão precisar de um tempo de persuasão e de consolidação, também das finanças das pessoas, mas também da confiança. Porque as pessoas normalmente não compram por 2 motivos. Ou porque não conhecem, ou porque não confiam. Portanto, numa destas áreas nós temos que trabalhar bem. O email marketing permite criar essa confiança e a relação que depois pode levar à transação. Sendo que depois depende aqui dos modelos de negócio, porque para alguns pode ser muito relevante apenas a captação de e-mail, para outros pode ser o resultado final da conversão, pode ser já a venda. Claro que todos querem vender, mas depois isto, dependendo das estruturas, há uns que só querem ficar já com os leads e depois passam as leads, os contactos, para as agências mais próximas que depois fazem o desenvolvimento da venda. Mas para dizer o quê? O email marketing é muito relevante pelo custo baixo. E hoje em dia, o grau de complexidade para nós conseguirmos captar uma base de dados
Isto é a minha opinião, para captarmos uma base de dados e realizarmos um envio de e-mail marketing, o grau de conhecimento é inferior às necessidades de aquisição de conhecimento para outras fontes de tráfego. Estou profundamente convicto disto por 2 motivos. Se fosse para começar já a captar a base de dados, os formulários da Google fazem esse serviço. Quantos formulários é que nós já não respondemos a mestrados e a doutoramentos feitos em ferramentas gratuitas? Imensos. Os formulários do Google, não estou a dizer que é a ferramenta que vocês devem utilizar. Eu só estou a exemplificar que, de forma simples e prática, pessoas com poucos conhecimentos técnicos podem usar ferramentas gratuitas como os formulários da Google e começarem a fazer um formulário. Não é essa a técnica que eu recomendo. Porquê? Se nós temos ferramentas como o Mailchimp, como o Igor e outras, que permite nós fazermos o registro de forma gratuita, dentro das próprias plataformas, permite criar um formulário, já estão em sintonia com o RGPD. E esse é outro ponto que nós temos que dominar. Rodolfo, do ponto de vista geral, é muito importante também que as empresas tenham consciência da terminologia do digital, porque existe terminologia própria, tá? E isto é importante porque isto pode ter a ver com a otimização de custos, e além da terminologia há outro fator importante, que é o RGPD. O Regulamento Geral da Proteção de Dados está absolutamente sincronizado com o tema da pergunta, que é do e-mail marketing. Não é pegar numa base de dados que eu vou ali ao LinkedIn e saco uns e-mails quaisquer e faço o disparo. Calma. Nesse sentido também é preciso conhecimento, mas não é tão complexo quanto aprender Google Ads e Facebook Ads. Nada contra, eu faço. Só que temos que sintonizar aqui 2 aspectos. Queremos resultados rápidos e imediatos? Então vamos pagar para conseguir gerar tráfego pago para termos resultados imediatos e não se sabe se esses resultados imediatos vão para os objetivos que nós precisamos. Isto é, a captação de contatos qualificados. Podem ser apenas curiosos. Já o e-mail marketing é diferente, porque o meu objetivo de captação de contacto é manter uma relação que leva a pessoa a confiar no meu produto e serviço e que leva à transação. Mas isto é a minha metodologia e aquilo que eu acredito. Tiro o benefício da dúvida para que não seja a metodologia de todos os profissionais da área, no sentido de ser transversal este conhecimento, que site e base de dados são 2 dos maiores ativos que o negócio pode ter no digital. Certo, de acordo. Agora, aqui para terminarmos a nossa conversa, deixar-te aqui uma pergunta, ou aqui lançar-te aqui um desafio, digamos assim. Nesta fase, e nós nesta conversa falámos muito daquilo que são as ferramentas, os desafios que as empresas enfrentam, enfim, uma série de questões. E aqui a minha última questão para ti é: de que forma é que achas que uma presença online pode ajudar a ultrapassar esta situação para muitos negócios? Como é que uma presença online pode ajudar A a ultrapassar passar esta a situação situação? de crise? Sim. A pergunta é tão vaga que é desafiante quase que dar-te uma resposta que seja oportuna e sucinta, para um fecho de qualidade, não é? Bom, eu acho que... Espera, repete a pergunta, eu preciso de ouvir, Ok. duas vezes. Isto é quase como o Daniel Oliveira, o que dizem os teus olhos, mas é de que forma é que achas que uma presença online pode ajudar a ultrapassar esta situação? Podes pensar num caso em concreto de uma empresa que tenha resolvido as dificuldades pelas quais está a passar recorrendo ao online e que isso sirva de exemplo para outras empresas de outras indústrias. Pronto. Então eu vou recuperar aqui um tema que não tem a ver com eu sentir que algumas empresas podem já desligar o vídeo, mas para lá que estamos a chegar ao final, calma, fiquem só mais este bocadinho. Mas o que se passa é isto. Existe aqui um conjunto de... Nós falamos sobre transformação digital, tá? E é bom não esquecermos estas 2 grandes áreas de digitalização e automação. Quando nós estamos a falar sobre como é que as empresas podem ir online, que partido é que podem tirar do digital, nunca nos podemos esquecer de pensar o seguinte: hoje, os meus processos, eu tenho processos que são físicos, papel que eu preciso de digitalizar ou não? Não, nesse sentido já estou bem, já tenho as ferramentas que preciso. Hoje tenho já processos que eu gostava de automatizar ou não? Bom, então se calhar há processos que não estão totalmente automatizados. Por exemplo, o envio da fatura, se calhar não está automatizado, preciso pedir ao financeiro que ele o faça. Mas era possível, em muitos casos, que com a venda online, que a fatura fosse logo enviada. E depois, aquela questão do mindset, ou seja, o pensamento do gestor, da inovação, tudo isto está ligado à transformação digital. Isto para dizer o seguinte: eu vejo que há aqui um elemento que pode ser transversal a várias empresas, independentemente de estarem ou não a fazer transações, de não estarem a fazer transações no offline.
Exemplo rápido. No meu caso, eu faço formação presencial. Esse é o meu core business, mas também tenho os eventos, que também são presenciais. Tenho uma empresa de envio de SMS marketing que se chama smsonline.pt. Para lá, isto aqui já era digital e vai permanecer. Mas em muitos negócios, que volto a reforçar o tema do turismo, alojamento local, enfim, nós sabemos que vai demorar. Não querendo deixar ninguém desmotivado. Mas há aqui um ponto que é transversal a estes negócios todos, independente de haver transações online ou offline, que eu acredito que seja o momento para vocês fazerem isto, que é o quê? Depois de terem feito a auditoria, a análise da concorrência, portanto, estou consciente do que é que eu preciso, então o que é que eu preciso de agora pensar? Na criação de conteúdo. Para mim, isto era importante, e a minha equipa já o faz há algum tempo, mas a criação de conteúdo para standardizar o processos, na medida em que eu, no futuro, vou precisar de ter na Google um bom ranking. E depois de nós, deixa eu só dizer, para que eu preciso só acabar esta ideia, que é, depois de eu fazer a minha auditoria, a minha análise da concorrência, esta criação de conteúdo tem como principal objetivo o quê? Criar um conceito chamado tráfego de referência. Isto é, links de outros sites para o meu site. É isso que é fundamental. Porque o tráfego de referência é um dos principais elementos para o fator do ranking. E este eu tenho por experiência própria, mostro com quantas páginas for preciso. Links de outros sites que tenham, enfim, fatores que agora não vou estar a detalhar para não estar a tornar esta videoconferência, esta entrevista maçadora. Há de haver outros entrevistados que são especialistas na área e vão ter o à vontade para explicar com detalhe, mas tráfego de referência é fundamental. A criação de conteúdo vai-vos ajudar a que isso aconteça. E vou-vos dizer com conhecimento de causa. O teletrabalhoweb.com, na altura que é criado, vale 0. Mas a partir do momento que tem artigos e que outros meios o mencionam com links, meios de relevância, sendo que a palavra relevância tem aqui uma abrangência técnica que eu não vou detalhar, vejam o meu curso que depois eu explico. Mas no fundo para dizer o quê? Para dizer que a criação de conteúdo pode ser feita para a área do turismo, para a área do alojamento local, que é o que é que torna o vosso negócio diferenciador? Porquê é que eu vou comprar da vossa empresa? O que é que vocês sabem sobre a vossa área de negócio, sobre os vossos stakeholders, sobre a zona onde se inserem, que outros negócios não têm? Não é? O que é que torna diferente a WebHS? Aí é bem, olha a ferida, olha o rolo, abriu logo os olhos. O que é que torna a WebHS uma empresa diferente nos serviços que presta em comparação com outras entidades? Uma coisa que torna já diferente é estar a me entrevistar. Não, e estar a entrevistar um conjunto de pessoas que têm conhecimento técnico para ajudarem outras pessoas a também poderem adquirir conhecimento. Isto é uma coisa muito importante. Além do serviço, que há muitos anos eu também sou cliente e que acho que é excelente. E já temos comparação com outras empresas. Portanto, está aqui feito já o meu... Não me pagaram, é? Disclaimer. Disclaimer. Não, mas repara, também isto é uma questão de transparência, no sentido de dizer o seguinte. Uma das formas para as empresas tirar melhor resultado no online é criem conteúdo, independentemente de estarem ou não a fazer agora uma transação online. Pode não surgir agora, mas vocês estão a ganhar confiança. E essa confiança, aos poucos, pode-se traduzir no futuro num conhecimento. Direm-me alguns de vocês, Frederico, mas eu preciso de dinheiro já. Depende de qual é o vosso setor. Porque para setores que precisam de cash flow imediato, então há uma coisa que neste momento, na altura em que estamos a gravar, eu não sei se posso revelar qual é que é a data, não, mas nós estamos a usar no mês de Abril, mas para dizer o seguinte, mas depois hoje estes vídeos são intemporais, porque vão ficar online. Mas essa construção é a construção de audiência que vai levar à construção de base de dados, que vai levar à construção, se Deus quiser, e se vocês fizerem por isso, porque mostraram, é que Deus não está muito associado. Embora talvez possa dar um empurrãozinho nesta fase para muita gente que está com reais necessidades para pagar salários e custos fixos, que é construírem depois a tal conversão. É isto. Ok, então, resumindo aqui a tua resposta, de que forma a presença online pode ajudar a ultrapassar esta situação, o teu foco é, em muitos dos casos, nós não vamos encontrar uma solução imediata para ultrapassar esta situação, portanto, a presença online pode não resolver os nossos problemas imediatos, mas devemos de ver nesta presença online e na produção de conteúdos digitais também uma forma de nós criarmos quase como diria, um legado para que no futuro exista toda esta referência digital à nossa empresa e que consigamos nesta fase trabalhar também a notoriedade da nossa empresa, certo? Muito obrigado pela visão. Ok, Frederico,
aproveitar uma vez mais para agradecer a tua presença e a tua disponibilidade para esta conversa, que acho que tem aqui conteúdos muito interessantes para todos aqueles que nos estão a ouvir. E uma vez mais agradecer em meu nome, em nome da WebHS, pela tua disponibilidade para termos esta conversa e também para nos ajudares aqui com os teus conhecimentos. Eu que agradeço, obrigado. Um abraço a toda a equipa, boas leituras para toda a equipa, para vocês que estão a assistir e acompanhem o meu site fredericocarvalho.pt. Feita a conversão. Obrigado.